Olá, tudo bem? Graça e paz a todos. Meu nome é Oséias Gutierrez, estou aqui com mais uma palavra. Boa tarde. Desde já peço que você depois deixe o seu like, inscreva no canal, compartilhe se você gostar dessa palavra. Eu queria considerar aqui em Filipenses, uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para conhecê-lo, olha que interessante, para conhecê-lo, conhecer quem? Jesus, e a virtude, o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feita conforme a sua morte. É um versículo muito forte, poderoso que temos aqui. Em outra parte na Bíblia nós vemos isso, como o seu grande poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós, os que cremos nele, é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é um poder que está em nós todos os dias. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado, à direita, no mundo celestial, à destra do Pai. O apóstolo Paulo aqui usa a palavra grega para poder. Ele usa o dínamos, nasce daí da palavra grega, de onde veio a nossa palavra dinamite, que é muito conhecida de todos nós. Portanto, ele está dizendo: Deus deseja dar, Deus quer dar para você o poder da dinamite em sua vida, dinamitar a sua vida, trazer poder explosivo, poder que pode mudar, pode ser uma explosão na sua vida, explosão de cura, explosão de mudança, explosão de transformação. É o agente que transforma o caráter, as emoções, o coração. É esse mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, que é justamente esse poder que está à minha, à sua, à nossa disposição. Agora mesmo, nesse momento, para transformar as nossas fraquezas e nossas vidas em força concentrada, transformar a tristeza da sua vida em alegria. É esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos para transformar a miséria da nossa condição em estado de honra, em estado de graça, no poder de Jesus Cristo. E de acordo com a palavra de Deus aqui, a Bíblia, de acordo com a Bíblia, o poder da ressurreição é o poder que cancela, na verdade, o nosso passado. Cancela o que ficou para trás. É o poder que vence nossos problemas. É o poder que nos capacita e nos alimenta. É o poder que transforma o nosso jeitão de ser, o nosso jeito antigo de ser, do velho homem de ser, transformando numa nova criatura, numa nova proposta, segundo o Evangelho. E é desse poder que nós queremos falar hoje, o poder de Deus que ungiu, que, na verdade, ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o poder de Deus que veio e, na verdade, alcançou, que agiu em Jesus, agiu na ressurreição de Jesus, o poder de Deus que pode cancelar o nosso pecado, o poder usado para ressuscitar Jesus dentre os mortos,
É o poder que cancela o nosso passado, né? Quando pensamos em nossos fracassos, quando pensamos em nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, e estamos arrependidos, pensamos com arrependimento, o poder de Deus cancela cada um desses pecados. Além de nos curar, além de nos perdoar, Ele cura também dos efeitos do pecado. E quando eu digo cancelar, eu não estou falando aqui, né, em fazer de conta que nunca tivesse acontecido. Não, não é uma amnésia. É a palavra cancelar, significa eliminar mesmo, neutralizar. É isso que o poder de Deus faz com o nosso passado, sabe? É o poder que restaura, que instaura, que transforma. Você já começou a fazer algo e desejou poder começar tudo de novo? Quando você sente que gostaria de voltar e recomeçar, sabe? Então, é como se você estivesse pintando uma sala na sua casa e depois que você já dá um passo para trás, você dá uma olhadinha na cor e dá uma olhada e vê com a claridade. Parecia perfeito quando você estava com rolo, mas a parede não ficou boa, não é? Então você desejaria começar tudo de novo. Isso acontece às vezes nas nossas vidas. É uma porção de pessoas às vezes sente isso a respeito da sua própria vida. Gostaria que se tivesse a oportunidade de recomeçar sua vida. E aí a gente volta e olha para trás e fala, puxa, cometi tantos erros. Ah, como eu gostaria de poder apagá-los e começar tudo de novo. Os fracassos, problemas, decisões erradas, os pecados cometidos, né? Todos nós sofremos por causa dessas coisas. Essa é uma grande verdade. Algumas pessoas parecem que simplesmente não conseguem abandonar o passado. E às vezes o resultado desse apego, o resultado disso, deixam essas pessoas paradas, alienadas, travadas, amarradas, deixam de viver o presente por causa do passado. Pessoas assim vivem, sabe, em constante estado de arrependimento. Elas falam, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse mudado, se eu tivesse não falado, mas já foi. Não dá para voltar atrás. Sempre atormentados com as lembranças dolorosas, lembranças que fizeram sofrer e fizeram outras pessoas sofrer. Tipo, eu fracassei, vou pagar por isso o resto da minha vida. Poxa vida, o que eu faço? Meu Deus, né? Então, o que Deus diz não é necessário andar de forma alguma por aí, né, com o peso da culpa nas costas. Você não precisa viver carregando feridas do passado, nem lembranças de erros cometidos. Como diz a palavra de Deus, do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, lemos que Deus perdoou todos os nossos pecados e cancelou cada registro de dívida que tínhamos de pagar. Deus fez isso, deixando que Jesus fosse morto na cruz do Calvário. Colossenses 2,14, o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo assim, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós e cravando-a na cruz. Então, portanto, Jesus, ele conhece os erros que você praticou, que eu pratiquei, que nós cometemos, né? Até o dia de hoje, e aqueles que nós ainda vamos cometer. Jesus não veio apagar os nossos erros, não. Ele veio para desfazê-los. Ele não veio para condenar você e a mim, mas para transformar-nos, não é? Ele veio para limpar a nossa ficha com Deus. Isso é muito parecido, né,
com aquele brinquedo de criança que existe lá hoje R$14,99, R$19,99, agora não tem mais R$1,99, é R$4,99 para cima, né? Aquele, não sei se você lembra daquele traço mágico, você lembra daquilo, né? A criança riscava alguma coisa naquela lousazinha e faz um desenho, mas se ela quer cancelar, se ela quer cometer um erro lá, não gostou do que viu, né? Ela pode cancelar tudo, ela tem o prazer de levantar a lâmina, né, de plástico, que a folha fica totalmente limpa, né? E na verdade ela pode recomeçar tudo de novo. A Bíblia diz que isso que Deus faz, né, com os erros que nós cometemos no passado, quando Jesus morreu por nós lá naquela cruz, Ele limpou a nossa folha, Ele lavou com a sua água regeneradora. Em Jeremias 31:34, a palavra diz que Deus diz que nunca mais irá se lembrar dos nossos pecados. Essa é uma das declarações mais impressionantes da Bíblia. E Deus fez, né, o mundo, em 6 dias descansou no sétimo. Deus é um ser que calcula todas as coisas. Deus é um ser que conhece todas as coisas. Não há nada nesse universo que Deus não saiba. Tudo está debaixo do poder do Senhor. E eu amo essa declaração, né, que é muito impressionante, né? O Senhor esquece dos nossos pecados, não é? Ele esquece, Ele lança nas profundezas do abismo. E não, né, ensinará mais cada um ao seu próximo. Jeremias 31:34. Nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então hoje, quando nós achegamos a Deus, reconhecendo os nossos pecados e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, então Deus cancela o nosso passado. Ele resolve, né? Quando resolve esquecer os nossos erros, né, as nossas falhas, Ele esquece, Ele lança na profundidade dos mares do esquecimento. E os nossos fracassos, essa é uma boa notícia, esse é o Evangelho de Cristo. Mesmo que você viesse a morrer até essa noite, né, se completasse diante de Deus, lá no céu, você poderia chegar diante de Deus e perguntar a respeito de algum pecado que tenha cometido ontem, e Deus diria: que pecado? Né? Eu não me lembro de nenhum pecado seu, porque Ele jogou no mar do esquecimento. Ele cancelou o passado, porque Deus pode cancelar o nosso passado, porque Ele é Deus. Deus tem o poder sobre o tempo, sobre o universo, sobre todas as coisas. Então a explicação de João 19:30, onde nós lemos, quando Ele tomou o vinho, disse: está tudo consumado, está tudo completado, reclinou a cabeça e morreu. João 19:30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Quando Jesus morreu, uma das suas últimas declarações na cruz do Calvário é esta: tudo está completado, está feito, está pronto, está consumado. No grego, o que Jesus estava falando, a palavra era uma só: tetelestai. Tetelestai, cujo significado literal é totalmente pago, está cancelado. Essa dívida não existe mais, está quitado. Tetelestai era a palavra que os comerciantes escreviam nas contas quando elas eram pagas. Tetelestai era também a palavra que ia carimbando, sabe, sobre um documento que continha uma sentença de prisão anulada. Tetelestai, não deve mais nada para o Estado, sabe? O pedido de prisão era anulado, a pessoa recebia esse carimbo tetelestai, que significa cancelado, está livre, não deve mais nada a ninguém.
Jesus diz que foi exatamente isso que ele fez na cruz, sabe? Jesus, ele pagou totalmente cada passado e cada pecado que nós tivemos no passado, que cometemos. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, nós lemos o seguinte: agora, portanto agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Jesus foi crucificado para você deixar de se crucificar. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, a pergunta é: se Deus esquece um pecado, no momento em que você o confessa arrependido, você não acha que poderia esquecer aquele pecado também? Se Deus esquece, você também não deveria esquecer? Se Deus perdoa pecados no momento em que você os confessa, você não acha, né? Você não deveria também perdoar? Ou se perdoar, ou perdoar alguém, né? Quanto tempo você fica, né, pensando? Eu costumava ficar muito pensando numa conta, né, que já havia sido paga. Como que você vai pensar numa conta que já está paga, né? Geralmente nós esquecemos das contas que já foram pagas. Ainda bem que é das que foram pagas, né? Imagine esquecer daquela que ainda não foi, aí calote, né? Então, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Por exemplo, eu não me preocupo mais com a conta de luz do mês passado, que já foi paga, porque ela já foi paga, né? Eu vou ter que pagar a conta, né? E não me preocupar mais com ela. Eu tenho que saber que ela já foi anulada, a tetelestai, está anulada, está cancelada, não devo mais nada, está tudo certo, né? Então lemos numa parte da Bíblia que Deus lançará nossos pecados nas profundezas do mar, né? Então, e quando entregamos a Deus todos os nossos erros e fracassos, então Ele joga no mais profundo dos mares, e aí coloca um aviso lá dizendo: é proibido pescar aqui. Deus, Ele não quer que fiquemos a puxar os nossos pecados para fora de volta. O apóstolo Paulo falou isto, nós vemos em Filipenses 3, versículo 13 e 14, uma coisa faço, esqueço-me daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, ele diz, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, eu faço por mim isso, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, né? Paulo diz: eu corro direto para a linha de chegada, né? A fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus nos chamou por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Nós podemos, contudo, não é? Podemos anular o poder de Deus em nossas vidas, deixando de crer que Ele verdadeiramente nos perdoou. Muitas vezes, muitas pessoas, nós cometemos esse erro. Amados, o poder de Deus é o poder para cancelar nosso passado. O poder de Deus é um poder que pode cancelar os pecados que Deus já perdoou, né? Eu só conheço, né, uma criatura, né, que faz tudo para trazer o passado de volta. Só tem uma criatura que ama que você viva de passado, é o diabo, né? E ele gosta de ser saudosista, lembrar você dos seus erros. Como que ele não lembra você das coisas boas que você fez? Só das más, né? Se depois que você já teve esse renovo em Cristo, já teve paz no coração, não permita que ninguém mais tente, né, convencer você, tá? Ninguém, de passar muitas vezes a pensar no passado outra vez e para pedir perdão dos pecados que você já foi perdoado. Jesus já cancelou sua dívida.
Se você crê nisso, você não precisa voltar ao vômito. Então, diga com convicção: o poder de Deus é o poder para cancelar o meu passado. O poder de Deus já cancelou todo o meu passado. Eu vivo em novidade de vida. E que você possa, nesta palavra, ter entendido o significado do poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que tem o poder para nos ressuscitar e nos levantar. Talvez você tenha tido dificuldade por causa do seu passado. Talvez porque você sofreu abuso de todos os tipos, sofreu rejeição, abandono, talvez doente, com falta de esperança, vive cheio de decepções. Você pode ser mudado agora. O poder de Deus é um poder extraordinário, poder para cancelar o seu passado. Que nessa hora permita que a presença do poder de Deus toque áreas sensíveis de sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus entre nos lugares feridos do seu coração, dos nossos corações. O Espírito Santo de Deus, ele é atraído pelas nossas feridas e falhas, porque ele é o poder de Deus em ação e que está disponível para todos. Então, quando você deixa Deus entrar, ele entra e transformará o seu ódio, a sua amargura, a sua injustiça. Deus mudará a sua vida e você se levantará do seu passado de cinzas para uma vida completamente nova, uma vida totalmente vitoriosa. Mas Deus tem uma regra que faz o seu poder de transformação com que haja indisposição de todos, não importa o tipo de problema que você tenha com o seu passado, o que você fez ou deixou de fazer. Deus, Ele não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. Você tem que crer, confiar, essa é a regra de Deus. É pela fé que você se aposta do perdão, é pela fé que você agrada a Deus. Na Bíblia está escrito que ele seja feito segundo a fé que vocês têm, né? E sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Fé é confiar, é a certeza das coisas que se espera, convicção de fato que não vem. E se Jesus declarou que a sua unção é para curar, ele é ungido para curar, para resgatar e libertar pessoas. Portanto, Jesus veio para curar-me, curar-te, e não apenas para ajudar você a lutar contra o seu passado, mas curar, te libertar dos males do passado. A sua fé é essencial. Em cada milagre no Novo Testamento tem que ter fé. Jesus nunca deixou o necessitado de fora, não é? Mas sempre ele ligou a fé da pessoa necessitada com o poder de Deus. Sempre. Aqueles que clamam ao Senhor, creia que Ele existe e que é galardoador de todos que o buscam. Portanto, creia na unção, a unção do Espírito de Deus. É um poder sobrenatural que muda a minha, a sua, a nossa vida radicalmente. É uma unção de libertação, a cura de transformação. Então hoje você deve parar de correr do passado. Hoje você deve deixar Jesus entrar na sua história, na história da sua vida. E quando você deixar Jesus entrar na história da tua vida, o Espírito Santo vai agir na sua vida de uma forma tão espetacular. E o poder de Deus irá transformar você. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder transformador. Aí você terá certeza que Jesus, Deus, limpa o seu passado de todos os seus pecados, todos os seus erros, todas essas atitudes más que você teve no passado. Então, se você está confiando em Deus, toma posse neste momento da cura libertadora dessa pregação que alcançou o teu coração. Quem sabe alcançou nesta tarde de hoje o mais profundo das suas necessidades, e que você venha dizer: eu sei
que os meus pecados foram apagados, porque mediante a confissão, arrependido, eu criei. E a paz que excede todo entendimento se apossará de ti e você receberá de Deus, então, a alegria da salvação. Eu creio nisso, tomo posse disso pela fé, como você pode fazê-lo também. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor Deus, amantíssimo Pai, nós confiamos que o Senhor é um Deus que tem poder para ressuscitar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que pode, Senhor, e age em nossas vidas hoje. Ó Pai poderoso e santo, é nesse momento, Senhor, que nós clamamos a Ti e pedimos que o Senhor venha agir em favor desse homem, dessa mulher, que hoje, agora comigo, está orando, está crendo que o Senhor é um Deus libertador, é um Deus que cura, que sara, que transforma, é o Deus que muda caráter, é o Deus que transforma derrotados em verdadeiros vencedores, aqueles que se consideravam em bancarrota, aqueles que se consideravam falidos na fé, que creiam agora, Senhor, que foram alcançados pelo poder da Tua palavra, mediante a oração da fé, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa agir na vida em favor de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, fique na paz desse grande amor, deixa seu like depois, se você quiser, compartilha esse vídeo e Deus abençoe sua vida ricamente. Shalom Adonai.